Flamengo perde feio. Acerto com o Michael. E Fabrício Bruno fica no Mengão. Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, beleza? Tudo bem? Estou chegando mais uma vez aqui no canal Nick Fla com notícias bombásticas do meu, do seu e do nosso Mengão. Já quero começar o vídeo de hoje falando da derrota que o Flamengo sofreu ontem para o Botafogo. Mas calma, você que não é inscrito em nosso canal, te peço com toda a humildade do mundo que você se inscreva em nosso canal, é totalmente grátis. E você, além de não pagar nada, ainda fica super atualizado de tudo que acontece no nosso Mengão e ajuda o nosso crescimento. E não se esqueça, deixa o teu like e ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos, beleza? Vamos às notícias. E ontem foi um domingo para se esquecer. Isso porque o Flamengo enfrentou o Botafogo no Engenhão e foi derrotado de forma vergonhosa. O Flamengo perdeu pelo placar de 4-1 e poderia ter levado mais se o Botafogo não tivesse pecado nas finalizações e se o goleiro Rossi não tivesse pegado um pênalti. O Flamengo fez uma partida muito ruim e não conseguiu segurar o ímpeto de ataque do time do Botafogo. O Flamengo, que entrou com uma formação com jogadores, a maioria reserva, e infelizmente não tiveram uma boa atuação. E para piorar, o Flamengo ainda perdeu o De Arrascaeta lesionado. Isso porque o jogador saiu lesionado ainda no primeiro tempo. O jogador vai passar por exames hoje para saber o grau da lesão e quanto tempo ele ficará afastado dos gramados. O Flamengo, que após a derrota de ontem foi parar no 4º lugar do Brasileirão. Isso porque o Palmeiras venceu o São Paulo e ultrapassou o Flamengo. Os dois times estão com o mesmo número de pontos, mas o Flamengo perde no saldo de gols. Então, a tabela do Campeonato Brasileiro hoje tem Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e na 4ª colocação vem o Flamengo. O Flamengo que precisava vencer de qualquer jeito a partida de hoje para continuar brigando pela ponta da tabela. Isso porque se o Flamengo vencesse hoje o Botafogo, o Flamengo chegaria aos mesmos 43 que o Botafogo tinha antes da partida e ficaria 2 pontos abaixo do Fortaleza, que estava na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, isso não aconteceu e de forma vergonhosa. O time do Flamengo ontem foi irreconhecível. E na minha opinião, o técnico Tite é o grande responsável. Ele alegou na coletiva de imprensa que o grande culpado é o calendário, mas a gente vê que o calendário não está ruim só para o Flamengo, e sim para todos os clubes que atuam no Campeonato Brasileiro. Mas o elenco do Flamengo, que até então era considerado o melhor elenco da América do Sul, não vem se dando muito bem com este calendário. Muitos jogadores lesionados e o time está se arrastando dentro de campo. Algo de errado está acontecendo e não é só mesmo o calendário, porque todos os times atuam quarta, domingo, sábado, quinta, quarta, domingo, sábado, quinta, e não se arrastam em campo da mesma forma que o Flamengo vem se arrastando. Não é de hoje que o time do Flamengo já vem se arrastando, tá? O time do Botafogo sobrou fisicamente no segundo tempo, ainda mais depois da substituição errada que o técnico Tite fez, quando tirou o Gerson e colocou o Everton Araújo, que na minha opinião não teve culpa, mas o Tite praticamente chamou o Botafogo para cima do Flamengo. O Léo Ortiz entrou ali na volância e até então estava conseguindo equilibrar o meio-campo com o time do Botafogo. O Léo Ortiz até ditou
algumas rédeas no meio de campo, deu o passe para o gol do Bruno Henrique, deu alguns outros passes e estava comandando ali, conseguindo segurar o ímpeto do time do Botafogo. Mas o Tite resolveu inventar. Recuou o Léo Ortiz no segundo tempo e voltou com 3 zagueiros e não conseguiu segurar o ataque do Botafogo, que é muito veloz nas duas pontas. O Tite deveria ter mantido a formação inicial, já estava ruim, mas com a formação inicial o Flamengo estava conseguindo segurar o ímpeto do Botafogo e até equilibrou ali as ações no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, como o Tite inventou em tirar o Gerson, que na minha opinião não deveria ter saído, ou tirava o Gerson e colocaria um jogador mais ofensivo ou um jogador que atuava na mesma posição do Gerson. Poderia ter tirado o Gerson, colocado o Lohan, poderia ter tirado o Gerson, colocado o Matheus Gonçalves, que estava à disposição, mas o Tite simplesmente recuou o time com medo de perder e tomou uma sonora goleada de 4-1. Algo tem que mudar. A diretoria do Flamengo tem que fazer cobranças ao técnico Tite, porque o Tite tem que entender que o Flamengo não é time para ficar esperando o adversário. O Flamengo é time para propor as partidas, para propor o jogo e não ficar esperando o adversário propor o jogo e o Flamengo ser um time reativo. Não é características dos atletas do Flamengo. Então o Tite tem que mudar os seus conceitos e fazer este time do Flamengo jogar apesar do calendário. Porque se continuar dessa forma, vai se complicar na continuidade da temporada. E se o Flamengo jogar da mesma forma que jogou hoje contra o Bolívar na altitude, lamento informar, mas o Flamengo vai sair da Bolívia eliminado da Libertadores da América, e não é isso que a nação rubro-negra espera. Espera que o Flamengo vire a chave e consiga jogar de igual para igual diante do Bolívar, porque senão a tragédia será maior. Tomara que o resultado de hoje não influencie na partida da próxima quinta-feira e o Flamengo consiga fazer uma boa partida diante do Bolívar e apagar totalmente a partida de ontem, que tem que ser esquecida do Flamengo. Os torcedores têm que esquecer, mas o Tite tem que ver onde ele errou nessa partida e não errar na partida diante do Bolívar, porque senão o Flamengo não vai conseguir a classificação diante do Bolívar, mesmo tendo uma boa vantagem de 2-0. O Flamengo está tomando muitos gols de bola lançada na área. Cadê o treinador que o Flamengo contratou para treinar a defesa do Flamengo? Os treinamentos não estão dando certo. Então, algo tem que ser revisto e tem que mudar já. Beleza? Vamos falar agora sobre Fabrício Bruno fica no Mengão. Segundo informações, o Flamengo não deve aceitar a proposta feita pelo Rennes da França para a contratação do zagueiro Fabrício Bruno. Segundo informações, o Flamengo vê que no momento não vai conseguir ir ao mercado e contratar um novo zagueiro para repor a saída do Fabrício Bruno. Haja vista que o Flamengo tem o Léo Ortiz como substituto imediato, mas o Flamengo, ao vender o Fabrício Bruno, deveria ir ao mercado para tentar a contratação de um novo zagueiro. E a diretoria do Flamengo entende que não vai conseguir fazer esta contratação. Então, as negociações com o Rennes da França pode não acontecer e o Fabrício Bruno pode permanecer no Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo, no início da janela, aceitou a proposta do West Ham da Inglaterra para vender o Fabrício Bruno, mas o jogador não aceitou o salário que o clube inglês ofereceu e ele quis permanecer no Flamengo. Agora,
a história é diferente. O jogador aceitou o projeto do Rennes, aceitou o salário que o Rennes ofereceu, mas a diretoria do Flamengo entende que não é o momento de negociar o jogador e não pretende aceitar a proposta do Rennes. Então, Fabrício Bruno deverá continuar no Flamengo. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e ver se a negociação vai melar ou se o Fabrício Bruno ainda vai deixar o Flamengo. Beleza? Vamos falar agora sobre Michael acertado com o Flamengo. Segundo informações da Raíssa Simplício, o atacante Michael, que atua no Al Hilal da Arábia Saudita, tem um acerto com o Flamengo para vestir o manto rubro-negro novamente. Segundo informações, após o jogador ser campeão da Copa do Rei Saudita pelo Al Hilal, o jogador não ficará mais no clube saudita e já tem um acordo com o Flamengo e pode ser anunciado pelo rubro-negro a qualquer momento. Mas o vice-presidente de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, após a derrota de ontem para o Botafogo, na zona mista ele deu uma entrevista, disse que tem conversas avançadas, mas ainda não tem nada certo. Abre aspas para o Marcos Braz. Nós temos uma negociação que está muito adiantada e todos sabem que é o Michael. Ainda não está certo, porque ainda não está assinado. Eu só conto quando assina. Mas está muito adiantada. Fecha aspas para Marcos Braz. Estas foram as palavras do Marcos Braz na zona mista após a derrota para o Botafogo, dizendo que as negociações estão avançadas, mas ele só vai contar quando o contrato for assinado. Tomara que as negociações realmente se concretizem e o Flamengo consiga a contratação do Michael, que vai cair como uma luva no Mengão. Beleza? Meus amigos, você que chegou até aqui, meu muito obrigado, que Deus te abençoe. Não se esqueça, deixa o teu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com geral. Beleza? Tamo junto, valeu e fui!